Você pode, você consegue, eu eu consigo. Irmãs, a gente não vai conseguir, na verdade, resolver tudo na vida, não tem como, não existe isso. Só que nós ficamos, sabe, naquilo que a gente vai resolver, que tem. Não, gente, nós temos que desacelerar. É uma coisa de cada vez. A nossa não foi programada para isso. Então, quando você respira, todos os dias que você fizer esse exercício de respirar, você se conecta com o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai falando com você, ele vai falando você o dia. E olha, é libertador. Diante de Deus é libertador. Eu já provei e tenho provado e provar todos os dias. Quando eu vejo que a gente está se ocupando com muitos pensamentos, sento no sofá, ou então se eu sítio vou para o lado de fora, porque a mente acelerada ela é um perigo. Ela é um perigo. Então eu tenho que desacelerar. O que diz a Bíblia no controle da mente? Portanto, permitir que a mente humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito Santo controle a sua mente resulta em vida e paz. Aí vem Romanos 12:2, Provérbios 4:23 a 26, em Provérbios 4, Provérbios 4, do 23 ao 26. Sobre o que se deve guardar o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e apaga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras olhem diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé. Quando Deus fala em Provérbios, ele fala nos ensinando. No capítulo 5 diz: Filho meu, sabedoria, a minha razão inclina o. Como nós devemos fazer logo que se inicia o dia? Logo que se inicia o dia. Nós temos que pensar na nossa capacidade de acreditar no poder de Deus. Temos que acreditar. Vamos lá em Salmos 139.
Deixa eu ver o que está falando. Salmos 139. A onipresença e a onipotência de Deus. Olha que coisa linda está falando. Senhor, tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima e tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir do Pai. Não dá. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Olha que palavra linda! Salmos 139. Ele está dizendo para onde a gente pode escapar de Deus. Não tem lugar nenhum que possa. Olha, diante dessa parte agora que eu estou aqui juntamente com vocês, eu estou numa paz tão grande que eu estou entendendo, meus ouvidos, a minha mente está aberta, o meu coração está aberto para receber essa palavra. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, porque Ele é o Criador de tudo. E se Ele é o Criador de tudo, para onde iremos? Se só o Senhor tem a vida eterna, me diz, por que não podemos deixar o Senhor controlar tudo em nós? Abrir a porta da tua casa, do teu coração, para que entre nela a ação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Está aqui, mãe. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés.
Olha que coisa linda é esse Salmos 139. Então, por que eu nos punimos de situações que nós não podemos resolver? Nós não podemos resolver. Não podemos resolver. Tem coisas que não dá pra gente resolver. Tem coisas que a gente precisa entender. E Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Ah, Jesus, como é lindo. A presença do Senhor é maravilhosa, irmãs aqui conosco. Vamos entender o que é resiliência espiritual. A resiliência espiritual, podemos defini-la como a capacidade de cair e se levantar várias vezes em frente às dificuldades ao longo da vida. Quer ver uma referência bíblica? Salmos 46. Vamos lá em Salmos 46. Salmos 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando nós estamos angustiados, o Salmo 46, no verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É a certeza de que, em meio às adversidades, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos fortalecer e a nos encorajar. Isso é verídico, irmãs. Isso é verídico. Agora, o que eu sou? Quem você é diante das dificuldades? Porque muita gente fala, eu sou fraca, eu não sou boa o suficiente. E tem pessoas que têm o prazer de dizer isso para você, te martirizando. Agora, quem é você em Cristo? Vocês já observaram que o culpado, ele sempre quer ser inocente? Ele sempre quer culpar os outros das coisas que ele fez. Vocês já repararam isso? Na verdade, você é aquilo que você acredita ser. Você é o que você acredita ser. Então você tem que ter muito cuidado com o que você tem acreditado em Deus. Cuidado com as suas crenças, porque elas podem ser limitantes. Crenças limitantes são pensamentos ou convicção que criamos ao longo da vida e que, de forma consciente ou inconsciente, limita o nosso crescimento e potencial. Elas podem
surgir de experiências passadas, influência externa, ou até mesmo de interpretações distorcidas da realidade. Pastor Lourdes, Margarida, seja bem-vinda. Irmãs, nós temos que entender o que você acredita ser. Porque você é o que você acredita. Qual é a sua identidade? Quando a gente tem uma base bíblica, em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Peraí, será que eu ouvi direito? Vou ler mais uma vez. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem eu sou em Cristo Jesus? A velha criatura ou a nova criatura? Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? O que você precisa mudar dentro de você? Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar nisso? Se a sua crença for crença limitante, os seus pensamentos e a sua convicção não forem positivas, quem vai dar crédito em você? A frase que nós usamos como terapeuta, primeiro em nós, para depois através de nós. Eu tenho que lançar fora, eu tenho que jogar fora toda crença limitante. Impressionante que quando nós vamos, né, falando ao longo da vida, né, vamos vivenciando coisas. Irmãs, nós temos que ficar atentas. O que nós pensamos de nós mesmos? O que nós pensamos de nós mesmos? Qual é o valor que você tem para você mesmo? Qual é o valor que você tem para você mesmo? Qual é o valor? O que você pensa de você? Quem você é? Sou é identidade, tá? Quem eu sou? Quem eu acredito que sou? Como eu me vejo? A crença de identidade de quem eu sou
determina meus resultados. Se eu me sinto alguém valoroso, vou me aproximar de pessoas valorosas. Caso ao contrário, se eu me enxergar como uma fracassada, que não é aceita e sim rejeitada, vou me submeter a esse padrão. O meu ser vai determinar minhas atitudes. Posso, capacidade. Determina tudo que eu posso fazer. Tem uma palavra que fala sobre isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é lindo, irmãos. Ele está nos mostrando aqui o que somos, quem somos, o que eu estou determinando para mim, o que eu quero na verdade. Posso é capacidade que determina tudo o que posso fazer. O que você ouviu durante a sua vida que te fez acreditar não ser capaz de realizar projetos, de ter seu negócio, de estudar, sou capaz de assumir, sou capaz de liderar, sou capaz de cuidar. Tudo isso está no posso, na capacidade. Sou é identidade. Posso, capacidade, tenho. Essa crença determina quanto você acredita ser capaz de ter resultados, de prosperar. O que você acredita é que vai determinar quem você é. Por isso que tem crenças limitantes. Mas quem eu sou? Quem eu sou em eu ou quem eu sou em Cristo? Porque em eu não posso nada. Em Cristo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se a tua força estiver em coisas, em um homem, é sua crença e ela é limitante. Agora, se a tua força estiver em Deus, não há limite. Porque ele mesmo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quem eu sou? Então vai determinar. O que você pensa de você determina quem você é. O que você pensa de você determina quem você é. Deus seja louvado, irmão. Qual é a minha identidade? Sou fraca, eu não vou, não sou boa o suficiente. Mas lembrando que você em Cristo, você é uma nova criatura. E está tudo bem se você não conseguir resolver as tarefas. Porque é uma coisa de cada vez.
eu posso ter capacidade. Relaciona-se com que acreditamos ser capazes de fazer. Exemplo, vai determinar, eu consigo fazer, mas eu já começo falando, eu não vou conseguir. Isso é difícil demais para mim. Aí a base bíblica, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí olha a crença limitante, olha os pensamentos negativos, até de você acreditar, por exemplo, eu não mereço ser amada, eu não mereço prosperar. Cristo morreu por nós. E se ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí o que a gente precisa de entender é em quem nós temos crido. Se é em Jesus, posso todas as coisas que naquele que me fortalece. Tá lindo demais, irmãs. Tá maravilhoso. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo entregar todo o material que Deus me dá, mas nós temos que ir passo a passo. É libertador a gente entender que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É libertador a gente entender que a palavra de Deus está dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui está os capítulos e os versículos da Bíblia que Deus nos dá. Salmos 139, Provérbios 23:7, Romanos 12:2. Nós temos que ter a certeza que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos fortalecer e a nos encorajar. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está angustiada, corre para Jesus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Você ter a convicção que você é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e ponto. Eis que tudo se fez novo, ou seja, você não está mais no passado. Você é aquilo que você acredita ser, tá? Cuidado com a sua crença limitante. Coisa linda, irmã. Coisa linda. É maravilhoso. Olha, nós temos aqui o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui juntas. Coisa linda poder estar aqui com vocês. Aqui somos em 7. Glória a Deus. Se essas 7 ou essas 6, que acabou de sair uma, entender, voltou novamente a sétima, entender que nós somos aquilo que acreditamos ser, então nós temos que estar prontamente diante de Deus, firmes.
Abrir as portas para que entre nela a ação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 2 e 3. Conserva firme, conserva a paz dentro de você. A mente tem que estar firme. Vamos ter aflições, no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Eu sinto uma paz tão grande, irmãos, diante de Deus. Eu sinto uma paz tão grande. E eu agora, diante de Deus, eu vou abrir espaço para alguém falar algo do que nós falamos aqui e entendemos aqui hoje, diante do Senhor. O que nós aprendemos hoje, agora? Nós temos 36 minutos que nós estamos aqui. E Deus já passou um material para nós abençoado, transformador, libertador. Ele já passou, porque ele disse as palavras que está dentro da Bíblia, elas são o nosso veículo. Romanos 12, 2. Portanto, experimentei qual é a boa vontade perfeita. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta na morte, irmã. Mas permitir que o Espírito Santo controle a sua mente resulta em paz. E a Bíblia fala sobre controlar a mente. E aqui está. Olha quantas ferramentas Deus nos deu. Em poucos minutos ele falou. Ele deu vários exemplos. Porque Deus tem que estar no controle da minha vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí a gente começa a ter um círculo vicioso, a pensar só negativo. Irmãos, nós temos que abrir a porta para Jesus entrar com ação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se a nossa mente estiver firme em Jesus, nós vamos ter paz. Pensar na nossa capacidade de acreditar no poder de Deus. Salmos 139, Provérbios 23, 7, Romanos 12, 2, Salmos 46, 1. É acreditar, é abrir a porta, quebrando as crenças limitantes. Temos que ter uma identidade de Deus. Porque aquele que tem a identidade de Deus guarda toda a palavra e a pratica. A Bíblia é a base de tudo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
2 Coríntios, capítulo 5, 17. Irmãs, essa é a capacidade de nos relacionarmos com Deus. É a prática da palavra de Deus. Nós temos que entender isso. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou fechar aqui meu microfone para dar oportunidade para alguém falar alguma coisa. Amém? Claro, é evidente que eu não dispenso mensaginho, né? Eu tenho que tomar, mas eu estou me sentindo super bem, irmãs. É uma questão de querer. Eu quero me sentir bem. Eu não vou procrastinar mais a minha vida. Eu quero renunciar à minha vontade para viver a vontade de Deus, mas eu vou estar perto daquilo que me faz bem. Vocês Eu já vou, estão prontas? Então, eu vou botar aí, porque ele tá falando tão baixinho. sabe, nós vamos fazer Maria minha flor, ô Glória. Obrigada, minha linda, por fechar o microfone. Eu entendo aqui dentro de toda a palavra que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje, né? Eu preciso usar essa ferramenta diariamente, observar com essa ferramenta que ela pode transformar o meu estado mental e emocional. Usando essa ferramenta que é a Bíblia, as palavras que eu tomo posse hoje, de permitir que o Espírito Santo de Deus controle a minha mente, e que sei que vai resultar na vida e paz, por que eu não posso colocar em prática? Porque se eu permitir que a minha mente seja controlada pela minha natureza, vai dar morte. Morte mental, emocional e depois morte física. Então eu não posso permitir, porque essa é a natureza humana. Mas eu não quero que a natureza humana controle a minha vida. Então eu quero permitir que o Espírito Santo de Deus controle a minha mente. E a primeira coisa que eu devo fazer é o exercício de respiração. E eu fiz, irmãs, e deu certo. Eu fiz o círculo numa folha de caderno, coloquei dentro daquele círculo 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ao redor eu escrevia frases
que reforçam a verdade. Exemplo, Deus está no controle da minha vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu coloco para o lado de fora daquele círculo, capítulos, versículos, frases, e eu mentalizo ali, eu estou no caminho da minha cura emocional e mental. Eu começo a fortalecer dentro da minha mente e formatar a minha mente com coisas negativas. Eu não quero. Eu decidi não querer coisas negativas para mim. Aí, às vezes, eu falo assim, gente, eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas que eu não tenho tempo nem de pensar. Melhor assim. Sabe por quê? Porque quando eu coloco a minha mente ocupada dentro da palavra de Deus, eu não dou espaço para pensamentos negativos. E quando eu reflito e foco nas coisas de Deus e no que é verdadeiro. Porque a sua mente, ela tem o poder de mentalizar coisas que não existem. Ela não consegue identificar do que é verdadeiro e ilusório. Então, peraí, eu não quero alimentar as coisas ilusórias, eu quero alimentar as coisas verdadeiras. E as coisas verdadeiras é do Senhor. As coisas verdadeiras é o que me traz paz. É a palavra de Deus que eu vou colocar para dentro de mim. Porque se eu alimentar minha mente que só provê ilusão, aí eu não vou conseguir ter controle. Aí ela vai me controlar. E aí o resultado disso é ansiedade, é depressão, é síndrome do pânico, medo, é procrastinação, é isolamento, é paralisação. Porque eu já deixei a minha mente me dominar com as coisas ilusórias. E nós temos que ter cuidado com isso. A mente é um processo contínuo. E você tem que colocar os seus pensamentos conectados à paz de Deus. Momentos de oração, também de silêncio, para que a sua mente seja renovada e restaurada. Lembrando que Deus te chamou para viver em paz, não sobrecarregado. Não, não pode. Entendemos isso hoje? Aquelas que estavam comigo desde o princípio, a paz do Senhor Maria, a paz do Senhor Clara, a paz do Senhor Tayane, a paz do Senhor Patrícia, sejam todas bem-vindas. Nós temos que entender o que nós queremos para nossas vidas. Mas coloque dentro do círculo que você acabou de fazer. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança agora. E colocando para a sua vida, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus te fortalece. Amém?
Declare o nome do Senhor Jesus todos os dias, todos os momentos. Rose, a Luzia, ela tem o seu telefone restrito. Então, fala para ela que eu acabei de mandar para ela o convite para ela entrar, tá? Entra pelo convite, porque não dá. Por aqui, não dá para ela entrar. Oh, glória, aleluia. Ela entrou pelo convite. Pergunta a ela se ela está vendo ali a ligação que está no verdinho para ela apertar e entrar. E dá tempo dela entrar. Se ela não conseguir que ela venha, né? Está conosco já ao meio-dia, agora, irmãs, tem clamor pela família. Vem conosco dando glória, mas não fiquem presas na ligação quando a gente terminar aqui. Vamos sair todas para que dê tempo para as outras poderem entrar numa nova ligação. Eu quero fazer novamente essa pergunta para você. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que é que você pensa? Quais são os pensamentos que estão ocupando a sua mente neste momento? Pensa aí. Precisamos fazer isso. Qual é a sua identidade? Está entendido para alguém, para vocês? Se a sua crença for limitante, você vai paralisar. Mas se tu acreditar que a palavra que está diante de você, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Também, eu vou falar uma coisa para você que é verídico. Relacionamentos com pessoas negativas traz para você costumes negativos. A palavra de Deus diz que a má conversação corrói os bons costumes. Se eu estiver muito ao lado de pessoas que não querem ser transformadas, eu vou acabar ficando igual. Então, se relacione com pessoas que te aproximam muito de Deus. Se relacione com pessoas bem positivas, para que você não venha ter crenças limitantes. O projeto Neemias, ele veio para tirar as crenças limitantes.
Ele veio para tirar os pensamentos negativos. Porque se Neemias, ele pensasse, e se ele andasse com Sanbalate e Tobias, ele ia ficar igual. Se ele pensasse como eles, ele não ia reconstruir o muro e a cidade que estava destruída. Neemias, ele ficou firme. Ele ficou em paz e a mente dele ficou firme. Portanto, eles iam até ele, falavam as coisas, mandava recado e ele dizia: não posso descer daqui. Estou em reconstrução. Estou em reedificação. Estou em restauração. Neemias se manteve firme. Neemias se manteve firme diante daqueles que só falavam coisas negativas. A mente dele foi transformada por Deus para não se adaptar em coisas negativas, para não aceitar as coisas negativas, nem as opiniões alheias, porque ele não tinha tempo para pensar, porque ele estava numa reconstrução. Quando você coloca a sua mente voltada para isso, você não tem tempo para pensar em coisas negativas. Não tem. Não tem tempo. São duas coisas. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela por aqui para ela ver se ela entra. Se eu conseguir, vou botar ela aqui no meio. Ela, talvez eu consiga trazê-la para cá. Deixa eu ver. Se eu conseguir, mas eu tenho que ter ela, tenho que salvar ela aqui. Deixa eu ver o meu dela aqui. Um minuto, irmãs. Para salvar vidas. Luísa. Luísa. Glória a Deus, aleluia. Luísa. Vamos ver. Consegui. Eu trago ela para cá. Em tudo nós temos que pensar, irmão. Não consigo trazer ela para cá. Bom, amém. Eu tentei, tá, Rosa? Mas não consigo trazê-la para cá. Eu quero dizer para vocês assim: tenha a certeza que em meio à adversidade, Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, sempre pronto para te fortalecer e encorajar. Essa referência bíblica
é uma resiliência espiritual, aonde você precisa entender que Deus é o seu refúgio e fortaleza, sempre pronto para te fortalecer e te encorajar. Porque é necessário você ter essas referências bíblicas. A resiliência, podemos defini-la como a capacidade de cair e se levantar várias vezes frente às dificuldades ao longo da vida, mas ter a certeza que em meio a essa adversidade, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos fortalecer e nos encorajar. É nesse sentido que nós precisamos de estar. A palavra de Deus, ela vai ser sempre lâmpada para os nossos pés. E precisamos disso, mas qual é a sua identidade? Qual é a sua crença? Porque nós temos que quebrar, diante de Deus, nós temos que quebrar as crenças limitantes. E só através da palavra de Deus. A crença limitante são pensamentos ou convicções que criam ao longo da vida, que deforma o consciente e o inconsciente. Limita o nosso crescimento potencial. Elas podem surgir de experiências passadas, influências externas ou até mesmo coisas distorcidas, interpretações distorcidas da realidade. Nisso nós precisamos de entender, amém? Eu vou fechar aqui o meu microfone para poder dar liberdade para alguém que queira falar algo relacionado tudo isso que nós aprendemos hoje. E eu volto a dizer para vocês, a palavra de Deus, ela está refletindo algo de paz muito grande hoje aqui. E essa paz que sobrepassa todo entendimento terreno. Todo entendimento terreno. É a paz de Deus. Eu sinto ela aqui, dentro do meu lar. Amém? Vou fechar aqui meu microfone, se de repente alguém quer falar. Dentro dessa mentoria que nós acabamos de receber, né? Porque nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Temos que ter cuidado. Nós temos que aprender a controlar os nossos pensamentos. Porque se ele nos controla, ele nos domina. E aí a gente vai pensar trilhões de coisas negativas. Amém? Vou fechar aqui meu microfone em nome de Jesus. Bom dia com Jesus, irmãs. Sou a Maria de Fátima. Quem me colocou foi a Rosália, nossa irmã Rosália. E eu agradeço a Deus pela vida dela, por ela não desistir de mim. E ontem, eu quero comentar sobre ontem. Eu consegui entrar ontem, foi 9h41 da manhã,
vi um testemunho das irmãs, e quando foi assim, mais ou menos, umas meio-dia e um pouquinho, eu fiquei sabendo que a minha filha tinha parado no UPA, né? E a irmã Rose, logo assim após, foi assim que eu soube, a irmã Rose, ela falou assim, vamos fazer uma oração vamos fazer uma oração, se eu não me engano, por favor, se eu estiver errada, as irmãs me corrigem aí, para os filhos que choram e a mãe não vê. Aí aquilo me impactou, porque eu tinha acabado de receber a notícia que minha filha estava no UPA, né, mais de 1 hora, e eu fiquei sabendo exatamente na hora que a irmã Rose falou para ela fazer oração para os filhos que choram e mãe não vê. E tá, e fiquei. E fiquei. E depois recebi logo outra notícia em relação à minha filha. Minha filha trabalha num bronze. Para quem sabe, tem alguns bronze legalizado, mas tem outros que não, né? E pouco tempo estava aí dizendo que os bronze ia ser proibido, mas só que essa lei ainda não foi decretada, né? Mas ontem bateram no bronze da minha filha, a gente não viu e nem ouviu nada, a gente está sabendo por terceiros, pela dona do espaço que nos alugou, né? Que eles foram no bronze da minha filha, perguntou onde ela estava, essas coisas assim. Aí falaram que ela não estava. Aí eu não entendo muito bem, mas cada um sabe do que faz, do que é melhor. Aí minha filha, juntamente com o companheiro dela, decidiu ir para 35 DP. Então, quando terminou a oração, acho que foi umas 14 horas e alguns minutos, que eu não me lembro bem. Aí depois não entrei mais, nem 15 horas, que eu estava falando também com a nossa irmã Rosália, passei para ela o que estava acontecendo, e preferi não entrar, por quê? Para não ficar entrando e saindo, como agora também. Entrei e saí, porque também estou resolvendo algumas situações. E ela foi lá se apresentar na 35 DP, mas o resumo, né? Não tinha nada. E assim a gente ficamos sabendo que no bairro todo mundo, que as meninas que têm bronze estão passando pela mesma situação que a minha filha. Eu falei, você fecha a boca, é o seu bronze, é você tem que falar do seu, você tem que saber do seu. Das demais, não, cada um dá conta dos seus, né? E ela falou, poxa, mas essa semana eu tô cheia de cliente. Falei, vamos ver o que vai ser feito. Aí agora mesmo de manhã, ela já está no bronze com o cliente, não vai poder ligar som, não deixou a porta dela aberta, nem da frente, nem da entrada do bronze. Vai tirar tudo que tem dela, assim, informações sobre o bronze, ela vai tirar, como as outras também tiraram. E eu tô assim, né, na dispensação de Deus, seja feita a vontade do Senhor, porque eu costumo falar que nem tudo que nós pensamos que é para o mal é para nos matar, mas sim para nos fortalecer. E eu confio no Deus que eu sirvo. E eu estava falando para a irmã Rosália, olha o tempo das coisas que estava me acontecendo ontem e olha o tempo que eu fiquei com as irmãs. Se eu não tivesse com as irmãs, como teria sido? Então, assim, é muito bom, muito gratificante, gratidão por esse grupo, gratidão pela vida de cada uma das irmãs, gratidão pela vida da minha irmã Rosália, quer dizer, porque eu estava ali ligada juntamente com as irmãs, orando, entendeu? E assim, a gente vai orando e Deus o quê? Vai agindo. Deus vai agir no nosso favor, porque Deus é Deus que vai onde nós não podemos ir. Deus é Deus que faz o que nós não podemos fazer. Deus é Deus que toca onde nós não podemos tocar. E conforme eu estava com as irmãs,
se alimentando da palavra, intercedendo por outras pessoas, né? As irmãs também intercedem pela minha família, pela minha vida. Então, quer dizer, olha aí o mover, o poder da oração. O poder, né? A gratidão, Ai, tem outra palavra que eu gostaria de usar, mas não vem à mente. Assim, a importância de nós estarmos juntos na mesma ligação, na mesma fé, né? Aí eu falei para a irmã Rosália, imagine, se tivesse acontecido a minha filha no UPA, os polícia batendo no bronze dela e eu não estar aqui, na oração com as irmãs. Será que eu ia ficar quietinha no meu lugar? Será que eu ia ficar assim, tranquila? Né? Será que eu não ia querer resolver? Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus sempre tem o melhor para cada uma de nós. Deus sabe de todas as coisas. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Ontem não deu, eu apertei o microfone para eu falar umas 2 vezes, mas não entrava, não sei se foi o meu nervosismo, não entrava, não consegui falar. A irmã Rosália falou, Fátima, tem que falar. Aí eu falei, mas eu não consegui, apertei o microfone, mas não foi, minha amada. Então, quer dizer, mas agora, eu ouvindo a irmã falando que ia desligar o microfone, acho que foi a irmã... Ai, agora eu não sei quem é. Se é a Cláudia, se é a Ângela, não sei. A que estava falando. Desligar o microfone, eu falei, não, vou falar, porque ontem foi muito forte. Depois que... Ontem tudo para mim foi muito impactante, muito maravilhado. Nossa, coisas maravilhosas mesmo, do poder de Deus na nossa vida, na vida de cada um. Depois dos testemunhos, estou maravilhada ainda estou assim degustando, né, as bênçãos, vitórias de ontem, os aprendizados de ontem, entendeu? É muito impactante. E depois do que a irmã Rose falou sobre a oração nossa, e agora eu consegui entrar, eu ouvi, eu falei, não, vou apertar, vou falar logo, porque não pode se passar. As maravilhas do Senhor, ela tem que ser contada, porque ele tem que ser exaltado o tempo todo, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, que nós diminui, mas que ele venha crescer, e ele vai crescer o que? Através da minha e da sua vida, né? Eu não posso deixar passar por despercebido, eu tinha que entrar e falar mesmo. Eu estou com alguns afazeres, né? Hoje vou ficar mais assim ouvindo, né? E eu quero agradecer, né, a Deus pela vida de cada um que se encontra no grupo do Projeto Neemias, agradecer a irmã Rosália, que ela não está desistindo de mim, tá? E é isso, irmã. É isso. Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês grandiosamente. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Fátima, pelo seu testemunho aqui conosco. Isso prova mais do que nós temos que continuar firmes na presença do Senhor, e realmente nós temos que nos levantar para fazer a obra, né? Para sermos impactadas pelo poder de Deus. Mais alguém quer falar algo a respeito dessa terapia que nós estamos falando, né? E desde o começo, Deus nos deu palavra, nos mostrou sobre os nossos pensamentos, né? Para que nós venhamos lançar toda a ansiedade, todas as preocupações. Alguém mais quer falar? Quem estava comigo desde o princípio, para que a gente possa finalizar aqui, louvado seja Deus. Ao meio-dia será clamor pela família. Vem conosco dando glória, porque Deus ele é muito fiel e verdadeiro. Alguém mais quer falar algo da parte do Senhor? Eu vou fechar aqui o meu microfone em nome de Jesus.
Pai do Senhor, a todas as irmãs. Irmã, mais uma vez Deus tem impactado, tem falado, e durante hoje a palavra aconteceu uma coisa muito importante no meu coração. Eu estava lendo status, também lendo status, e tem uma pessoa que, né, era muito difícil e tudo, e quando eu estava no meu caminhar para a presença do Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, eu consegui, né, caminhar com essa pessoa, e hoje ela é missionária. Só que não temos mais a amizade. Ela se afastou de mim, e nos momentos mais difíceis da vida dela, eu estive ao lado dela. Então, assim, isso machucou muito, me entristeceu muito, e eu estava aquela coisa, amizade, tudo, e ficava acompanhando a vida espiritual dela, tudo que ela fazia e tudo, e ficava triste. Falei assim, poxa, eu podia estar junto, nós éramos tão amigas, e agora caminhar na presença do Senhor, agora que ela está no caminho do Senhor, quando a gente estava no mundo, quando ela estava perdida, sem direção, e ela é filha de missionário e pastor. E ficava muito triste. E hoje, o que eu fiz? Eu fui, olhei, me entristeci, ouvindo a palavra, as coisas eles se foram. E o que eu fiz? Eu bloqueei. Falei assim, eu vou bloquear. Não vou mais acompanhar, não me faz bem. Eu vou ver uma vida, um renovo, cada um vê na sua vida, que ela cresça na tua presença, e eu cresça também. Se não me faz bem, eu vou desligar. Irmãos, se não está se fazendo bem, por mais que seja doído, está doendo, dói. Mas não vai doer mais. Doía muito mais se eu estivesse acompanhando. Agora vai doer 1, 2 dias e vai renovar. Se está doendo, tira, sai. E peça a Deus conforte e te dê força. Se está doendo, não vale a pena. Não vale a pena, irmã. Faça um novo, faça uma limpeza na tua vida. Faça uma limpeza na tua vida. Tem coisa que tem que sair. Se está doendo, não peça para Deus. Peça para Deus libertar, livrar e te dar força para que você largue. Eu pedi a Deus, Senhor, não quero mais, não está me fazendo bem, está me entristecendo. Não adianta estar na oração, clamando e estar buscando coisas passadas. Eu tenho que me renovar e dar crédito à palavra. Tudo se fez novo. Deus é refúgio, como foi falado, socorro é presente. Então, eu tenho que descansar em Deus. Temos que dar crédito à palavra, temos que ouvir e realmente praticar. Sermos sinceros naquilo que estamos decidindo. Se tudo se fez novo, vamos ser nova criatura. Se tudo fizer novo na vida de vocês, vai doer 1, 2 dias, 1 mês, mas vai passar. Quantas coisas nós já foi liberto em nossas vidas, somos novas criaturas, um renovo. E para ser novo, nós temos que libertar de algumas coisas. E eu resolvi hoje me libertar do que me faz mal. Não vou pedir a Deus que faça, que mude, não. Eu que tenho que mudar. Tem coisa que nós que temos que fazer. Temos que ouvir, por mais duro que seja a palavra, e nós temos que tomar a decisão. Tem coisa que é Deus, e tem coisa que somos nós. Então, tem coisas, irmãs, que temos que fazer, que vocês hoje possam, em nome de Jesus, tirar o velho, o eu, aquilo que você tem forçado, mas que você saiba e que tenha crédito hoje a palavra da irmã, que tudo se fez novo, se desprenda do velho, e que Deus possa trabalhar na tua vida. E sim, sim, você vai ter mais intimidade com Deus, você não é uma nova criatura, e vai ter mais alegria na presença do Senhor. Que Deus abençoe, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente, começamos a praticar ela, é libertador, porque a palavra de Deus diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então a gente sai daquela situação que a gente estava vivendo, que estava nos aprisionando, que estava nos paralisando, e nós estávamos procrastinando para uma vida diferente. Por isso que a palavra de Deus é importante para a gente, e que a gente possa anotar tudo o que foi dito, tudo o que foi falado relacionado à palavra de Deus. Anotem. Anotem, porque será de um grande benefício para todas nós. Eu quero aqui agradecer a presença de todas vocês aqui comigo. Deus seja louvado. Eu tenho certeza que essa mentoria de mulheres hoje foi direcionada, primeiramente por Deus, e para alcançar aqui pessoas que eram necessárias ser alcançadas, né? É cura, porque um dia eu também já estive procrastinando,
Um dia eu já tive vários pensamentos negativos. Um dia já tive picos de ansiedade. Um dia eu não queria mais. E olha eu aqui, na formação de terapeuta, já começando uma outra formação, porque é necessário. Por quê? Porque nós temos que nos renovar, nós temos que aprender. E Deus ele tem falado isso comigo, para poder o quê? Passar para vocês, porque é o melhor que nós temos que fazer. Aquilo que me curou, eu não quero ficar para mim. Curadas para curar. Aquilo que me curou, eu quero passar adiante para as mulheres que hoje estão passando pelo mesmo que eu passei. Só que eu tomei atitude rápido. Eu não fiquei procrastinando. Porque aí começam a ficar mais sérios os sintomas. E quando você vê, você já não tem mais controle nenhum. E nós precisamos de sair desse estágio. E a Bíblia nos disse isso hoje. A Bíblia falou conosco poderosamente, porque a terapia a qual eu entrego para todas vocês é baseada na Bíblia. E quando a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus está te dando uma oportunidade para você mudar. Ele está te dando um referencial bíblico. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E se você tiver ainda com essa crença limitante, o desespero vai tomar conta em todas as circunstâncias que você viver. Em tudo que você fizer, apresente para Deus primeiro. Deus ele tem o controle da sua vida, porque você deixou. Em Salmos 46, verso 1, está lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza na hora da nossa angústia. Não é ficar em desespero. Não é perder o seu controle. Não, pelo contrário. É parar, respirar, atuar em Deus. Qual é a sua identidade? Se a sua identidade estiver em Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que venham coisas para tentar tirar a nossa paz, nos desequilibrar. Mas qual é a nossa identidade? É em Cristo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Eu estou conservando a paz em mim, cuja minha mente está firme em Deus. Agora, se a minha mente não estiver firme em Deus, se eu não tenho identidade de Cristo, vai desandar. E aí você vai entrar em desespero, até chegar a ponto de um colapso. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Amém? Mais alguém quer falar algo da parte do Senhor relacionado à mentoria de hoje? À terapia de hoje?
Louvado seja Deus. Vou aqui fechar o meu microfone, que Deus ele está falando conosco dentro da palavra. Salmos 39, Provérbios 23, Romanos 12, Salmos 46, 2 Coríntios 5, 17. Tudo em Deus é melhor do que em você mesmo. Tudo. Amém? Vou fechar aqui meu microfone em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu estou feliz no Senhor Jesus. Ele tem me ensinado como aqui, escutando a palavra, eu tenho ficado ouvindo mais do que falar. Eu sei que é necessário a gente falar. Eu sei que o inimigo tenta me parar. Isso já foi falado. E eu não vou parar. Não tem aquele louvor? Olha eu aqui e estou de pé. Passei um período, eu sei que muitas irmãs sentem dores, tudo isso. Eu sei que eu passei por um período que eu nunca pensei passar, não desejo para ninguém. Eu tive uma dor primeiro no joelho, depois do joelho foi para o meu ombro. E o meu ombro eu não conseguia subir a mão para nada, nem estava difícil até, me desculpe a expressão, acredito que não tem nenhum homem aqui, para ir ao banheiro, tomar banho. Fiquei com a cabeça mais de uma semana sem lavar. Passou de um para o outro, cervical, todo, o corpo todo. Aí fui na emergência, a médica disse que era artrose. Tomei remédio, não adiantava de nada, nenhum remédio. E eu chorando, ligava para os meus filhos de vídeo, igual criança. Não aguento mais de dor na minha mão doendo, minha mão estava muito inchada. Aí fui descobrindo aos poucos que também era circulação. Fiquei com medo de ter trombose. Aí, no domingo, acho que foi no domingo, se eu não me engano, falei assim, gente, eu vou olhar o que é bom para a circulação. E entrei na internet e vi alecrim. E eu tinha alecrim. Eu tentei uma vez tomar, achei horrível, mas é porque eu botei muita quantidade. E o que aconteceu? Aí eu acredito que foi na segunda-feira, depois eu vou olhar lá no YouTube. A pastora Cláudia já tinha falado de várias ervas. Aí acho que foi na segunda de manhã, sim. Ela falou, para a circulação, toma alecrim com anis, acho que é anis estrelado, e cravo. Aí, como não tinha o estrelado, eu falei, o quê? Eu vou tomar com cravo. E andei tomando antes, tomei no domingo, e tenho tomado. Graças a Deus, também exercícios que eu andei fazendo, na minha mão, no pescoço. A circulação está voltando ao normal. Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta e ficou me ensinando os exercícios por vídeo. E ontem eu falei assim, não, eu tenho que ir no mercado. Aí não podia pegar peso. Mas assim mesmo fui e trouxe peso. Eu falei, sabe de uma coisa? Não vou tomar café, não vou fazer nada, eu vou caminhar. Aí caminhei aqui dentro do loteamento. Aí marquei no relógio, no telefone. Eu falei, não, vou dar 10 voltas. Não sabia nem quanto tempo era. Já na última volta, eu já estava com tanta dor na minha perna esquerda. Falei, não, vou dar essa volta. Fiquei mais de meia hora dando a volta. Aí hoje, claro que a gente sabe que vem a preguiça, né? Eu falei, não, vou tomar café, vou botar minha roupa e vou. Caminhei de novo. Até
eu fazer musculação, porque o médico indicou fazer uma musculação, não é para ficar bonita, nada não. É para minha para músculo, né? Musculação, para ter massa por causa dos ossos. Então, estou feliz, porque eu estou, aos poucos, ouvindo aqui a terapia, eu fico vendo que eu tenho feito com a doutora Vera, mas não é igual. Aqui é bem melhor. Claro que está com o Senhor, é mais importante. Para mim está sendo ótimo. E aos poucos eu estou saindo desse casulo e eu creio que eu vou sair. Não quero pensar mais no passado. Ontem mesmo eu tive uma experiência aqui no meu loteamento, porque antes eu ficava, eu não vou caminhar aqui não, e que não sei o quê. Mas não, graças a Deus, eu quero romper barreiras. Não quero ficar pensando em ninguém, como a irmã Rose falou. Nós nos decepcionamos com as pessoas? Sim, nos decepcionamos. Quantas decepções eu já tive? Hoje em dia eu posso dizer, amigos que dizia que eram meus amigos, cadê meus amigos? Amigos sumiu. Então, o único amigo verdadeiro que eu tenho certeza que eu tenho e que todas as irmãs podem ter certeza é o Senhor Jesus Cristo. Esse não deixa a gente. Ele não nos deixa só. Ele está sempre do nosso lado. Basta a gente crer. E nesse período que eu tive sozinha e tive que fazer algumas coisas para me comer, que eu sou muito assim de não querer comer, comida. Então eu vi que é necessário fazer comida para mim, mesmo eu sozinha. Eu tive que fazer com dor ou sem dor. Quando chegava de noite, eu já não suportava mais de tanta dor na minha mão, porque eu tive que mexer com a minha mão. Então, eu louvo ao Senhor. Louvo aqui o Projeto Neemias. Me desculpa, às vezes eu fico calada só ouvindo. Por quê? Eu não quero falar besteiras, nada disso. E nem quero voltar mais lá no meu passado. Chega de passado. O passado ficou para trás. Então, eu quero olhar para frente, para o alvo, que é o meu Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero renovo na minha vida, transformação, libertação. Me libertar todos os dias, minha mente, de tudo que não é do Senhor. Ontem eu vi uma pregação que a irmã falou, eu sou pequena, mas meu Deus é imenso, é grande, ele é imenso. Ele é muito, imenso, imenso. Então, irmãs, eu louvo o Senhor pela vida da pastora Cláudia, por estar nos ensinando, por estar nos mostrando as coisas que a gente pode colher da natureza. Isso daí eu já tinha muito sobre isso, eu gostava mesmo, já gostava. E Deus, ele é maravilhoso. Ela tem nos ensinado que o Senhor manda a gente fazer. A irmã Ângela, eu me desculpo para falar os nomes, é porque umas eu já sei mesmo o rostinho. A irmã Ângela não tem como não lembrar, e a pastora. Mas as outras irmãs, vocês são muito abençoadas. Eu tenho escutado muito a irmã Rose. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que o Senhor abençoe a cada uma e a família. E eu estou bem na medida do possível com o Senhor Jesus. E não vou parar. Não vou parar. Quer que eu pare? Não, não quero. Não quero mais. Eu fico parando, eu fico retrocedendo. Então, não quero isso na minha vida. Eu não era assim, então não quero mais. Louva a Deus, é o que eu queria falar. Eu peguei já depois, porque eu fui
resolvi caminhar 8, acho que era 8h50. Aí, quando eu subi, já era 9h35. Aí eu fui tomar um banho. Aí, quando eu voltei, eu ia deixar ligado. Mas eu falei assim, eu fico com receio de saírem e eu estar lá no telefone. Que eu ia escutar até mesmo eu lá, boto no banheiro, às vezes eu tomando banho, gosto de escutar. Mas aí eu falei assim, não, vou desligar e volto de novo. Mas agradeço muito ao meu Senhor pelo dia de hoje, a gente estar de pé, estarmos aqui juntos, juntas, ouvindo a palavra, ouvindo cada irmã o seu relato. Então, cada uma tem uma experiência para nos contar. E isso é maravilhoso. Eu louvo o Senhor pela vida de cada uma. Que Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a minha oportunidade. Era o que eu queria falar hoje. E não vai faltar até mais tarde outras coisas. Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Miriam. Obrigado pela sua fala aqui, obrigado pela Fátima, pela fala da Fátima, obrigada, Rosa, pela sua fala. Eu estou aqui já montando, né, o material de sexta e vai ser falado muito do perdão. Dentro da terapia, foi confirmado pela Miriam. A gente ficar lá no passado traz dores, feridas. E falar do passado, às vezes coisas que aconteceram que não foram perdoados. E dentro da terapia fala-se do perdão. Então, para a semana que vem, já vou aqui montar, né? Porque toda psicoterapeuta, ela fala de temas, né? Toda psicoterapeuta, ela tem que montar materiais. E quando a Miriam estava falando, quando nós somos, né, perceptivas, né? Até quem faz análise, né? A psicanálise ensina isso, de observar o tom de voz, observar o comportamento, o olhar. Aqui eu só posso observar a fala, o tom de fala, a repercussão da fala. Então, Deus, aqui, através da fala da Miriam, Deus me trouxe acerca do material do perdão que será falado semana que vem, sexta-feira. Chame alguém, fale para algumas pessoas, porque o perdão ele é libertador. Às vezes, dores sofridas, físicas, também é falta de perdão. Então vai ser falado, vai doer, mas vai curar. Porque tudo que dói e cura será bom para nós. Agora, aquilo que fica remoendo, que dura, que fere, mas não cura, isso a gente tem que lançar fora. Por isso ele fala, lança fora toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Amém? Vou estar aqui orando, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, né? Estamos aqui há 1h40. E Deus nos ensinou muito hoje. Eu espero ter
entregado o material para vocês, que vocês puderem passar adiante, que vocês tiveram a oportunidade de ter essa ajuda. Se fez sentido para vocês, maravilha, beleza, porque para mim fez muito sentido. Porque enquanto eu estou aqui com vocês, mesmo como terapeuta, eu também estou sendo curada, eu também estou sendo liberta, eu também estou aprendendo, mesmo na função em qual eu estou. Então, assim, se permita a aprender e ser curada. Se faz sentido para você, louvado seja Deus. Amém? Espero que Deus alcançou alguém aqui hoje, porque Ele está trazendo a cura para dentro do projeto Neemias. E eu quero ser curada. Eu quero ser transformada. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai da infinita bondade e misericórdia, quero agradecer, Senhor, a presença de todas aqui comigo hoje, mas primeiramente, Senhor, eu quero agradecer a Tua presença. Sem a Tua presença, Senhor, nada disso aconteceria. Se Tu não estiver dentro do projeto, Senhor, nós não estaríamos aqui. Porque quem nos atrai para o projeto é a Tua presença. Porque a Tua presença nos edifica, nos exorta, nos transforma, nos liberta e nos cura. E nós precisamos disso, de ser curadas. Ó, Espírito Santo de Deus. Toma cada uma aqui que fez parte, Senhor, desse lindo trabalho terapêutico hoje. Senhor, que o material que eu entreguei possa ser fixado no coração das mulheres hoje. Senhor, se fez sentido para elas, eu tenho a certeza que elas vão se esforçar, porque a Tua palavra diz: esforça-te e tem de bom ânimo. E que elas vão colocar em prática toda essa palavra que foi dita hoje, Pai, porque eu já estou colocando em prática. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de poder estar aqui apresentando o meu trabalho para cada uma delas hoje. Jesus, Tu é lindo, maravilhoso, Tu é poderoso, Tu é grandioso, o nosso Salvador e Libertador. Senhor, eu quero aqui, Pai, profetizar sobre a vida dessas mulheres. Cura, Senhor. Transformação, Pai. Para que elas venham, Pai, neste momento, vivenciar algo novo, em nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que haja esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, sai agora.
Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é poderoso, teu nome é vida. Ah, Senhor, muito obrigada. Jesus, declaro eu pelas ruas o teu nome, Jesus, sobre toda a escuridão. Oh, glória, sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Declare dentro da sua casa o nome santo de Jesus, porque ele é fiel e verdadeiro. Amém? E nós vamos encerrando aqui mais um momento terapêutico do Projeto Neemias. Que a paz do Senhor Jesus seja para com todas. Em nome de Jesus, está encerrado esse momento terapêutico. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Ao meio-dia estaremos juntas, pela graça do Senhor. Fiquem todas na paz. Bom dia e obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tenho a certeza que Deus, ele fez como ele quis. Um beijo grande no coração de todas vocês. Está encerrado esse momento terapêutico.